Bem-vindos ao nosso workshop online de Brown Lamination. Esse workshop vai ser dividido em duas aulas. A primeira é essa, que é uma aula prática, e a segunda aula vai ser a nossa live no próximo dia, onde nós vamos responder e estudar, aprofundar um pouco mais as questões trabalhadas durante essa aula prática. Então, já conto com vocês para deixar os comentários aqui embaixo do vídeo com perguntas e o que vocês querem que seja trabalhado e falado durante a live, tá? Essa aula prática, então, nós vamos realizar com o material da Tuya, o kit da Tuya permanente neutralizador, que é o que a gente usa para Brown Lamination. E eu vou utilizar como botox finalizador da técnica o manipulado, que eu vou deixar a fórmula para vocês também. Vocês vão receber também em anexo a ficha anamnese que eu utilizo para as minhas clientes, né, para receber as minhas clientes aqui. A intenção desse workshop é principalmente sanar as dúvidas de vocês com a técnica em si de Brown Lamination, a utilização dos produtos, os agentes químicos e não focada no design, tá? Então eu não demonstrei o design para vocês, mas vocês vão ver a explicação de como eu fiz o design. Gosto muito de trazer conteúdos assim para vocês, então já tem um outro workshop que eu deixei salvo lá no YouTube, então o youtube.com/saimurakami. Vai lá, se inscreve no canal, também tem bastante conteúdo por lá. Se tu ainda não me segue no Instagram, me segue lá, Sai Murakami, pra gente conseguir manter esse contato todos os dias lá nos stories. Tô sempre dando dicas bem legais por lá. Assistam até o final dessa aula que eu vou voltar para responder algumas perguntas que vocês me deixaram lá no Instagram. Então vamos à aula. Para higienização, eu vou utilizar água micelar mais soro para retirar toda a oleosidade da pele e dos fios da sobrancelha e depois equilibrar esse pH com o soro fisiológico. A minha modelo, ela tem fios mais resistentes, né, mais espessos, mais grossos, então entre muito fino, fino, normal, grosso e muito grosso, ela ficaria na categoria do fio grosso, tá? Então, eu vou utilizar o material da Tuya, o kit da Tuya, o permanente neutralizador da Tuya. A indicação do fabricante da Tuya, ela indica 15 minutos, mas na Brown Lamination, às vezes, a gente não precisa de tanto tempo assim, porque a gente não precisa de tanta força para alinhar os fios das sobrancelhas. No lash lifting, a gente precisa de mais força, né? Mas eu vou deixar a indicação do fabricante de 15 minutos, pois o fio dela é grosso, tá? Se fosse muito fino, normal, eu deixaria menos tempo. Mas também vocês vão ver que a gente tem que, depois de retirar a permanente, né, quando a gente mais ou menos estipulou um tempo, olhar se esse fio ele está mais molinho, mais maleável. Se tu olha a textura do fio e tu percebe que o produto agiu ali e deixou esse fio mais maleável, né? A gente consegue ver isso depois do tempo de ação do permanente. Então, se ele agiu corretamente, o tempo está correto, tá? Eu vou utilizar uma escovinha para ir alinhando os fios das sobrancelhas no sentido onde eu quero que essa sobrancelha, ela crie um pouco mais de corpo, tá? Na parte mais interna das sobrancelhas dela, ela tem mais quantidades de fios, né? Então, eu preciso depositar mais produto. Conforme a gente vai chegando na cauda, esses fios eles vão diminuindo, porém eles vão anelando naquela região. Então eu preciso usar minha mecânica ali, ó, a escovinha, para ir fazendo como se fosse uma escova naqueles fios. A partir desse momento que eu estou aplicando o permanente, mesmo que ele esteja oxidando aos poucos, porque ele não está coberto, ele está pegando o ar, então ele está oxidando aos poucos, mesmo assim ele ainda está agindo. Então esse processo mecânico que eu faço de alinhamento dos fios, ele já está alinhando os fios como se fosse em uma escova mesmo, que a gente modela o fio, alisa o fio, né? Ali eu mostrei para vocês um cachinho que acaba se formando, então ali eu vou ter que ter mais cuidado. A minha modelo, ela faz a sobrancelha recorrentemente, tá? Porque ela não gosta desses fios muito grossos, então ela apara as sobrancelhas dela, né? E a gente tá fazendo essa Brown Lamination justamente para incentivar ela a deixar as sobrancelhas mais naturais e gostar das sobrancelhas dela, para ela não ficar afinando muito a cauda também, né?
Então, para dar um incentivo para ela se olhar no espelho e ver com essa cauda um pouquinho maior. Então, a Brow Lamination, ela também serve para isso, né? Pra gente conseguir ganhar uma estrutura de sobrancelha mais bonita. A gente vê que o corpo dela, ela deixa mais larga, né? Mas não retira muito, mas a cauda, ela está afinando. Então, quando a gente projeta esses fios da cauda, no sentido de levantá-los, a gente consegue ganhar mais espessura para essa cauda. E aí fica um desenho mais harmônico dessa sobrancelha, tá? Nós, então, não vamos fazer a aplicação da tintura nessa sobrancelha. Ela gosta da ideia de ter esses fios mais estilizados, porém ela não gosta de um preenchimento nessa sobrancelha para ficar muito grossa, né? Até por isso que ela costuma retirar muito excesso de sobrancelha dela, porque ela não gosta de sobrancelha grossa. Mas ela gosta da sobrancelha estilizada. Então, a gente não vai fazer hoje o preenchimento dessa sobrancelha. A intenção aqui é que vocês entendam como é o processo, né, que a gente vai fazer para conseguir modelar essa sobrancelha. Aí vocês podem ver que eu demoro bastante tempo antes da oclusão alinhando os fios, né? Agora eu peguei o cabinho do meu pentezinho, da minha escovinha, e começo a alinhar eles, deitá-los mais na região da pele, né? Mais de encontro à pele, para que eles comecem a pegar esse aspecto mais chapadinho, mais lisinho, que eu consiga alinhá-los melhor. Nós também, na finalização dessa sobrancelha, nós não vamos apará-la muito, tá? E nem retirar muitos excessos, porque justamente a Brow Lamination, ela vem incentivar que a gente consiga manter a maior quantidade de fios naturais. Então, muita gente me pergunta, Sai, mas eu preciso parar sempre os fios? Não, não precisa. Tanto é que se a cliente, mesmo que a cliente não goste de uma sobrancelha muito estilizada, a gente apara para deixá-los no mesmo comprimento daí, mas não para diminuir a espessura dessa sobrancelha, porque senão a gente vai estar deixando ela como ela era antes e não é essa a intenção, tá? A intenção da Brow Lamination é valorizar essa sobrancelha e deixar ela o mais natural possível, não retirar excessos. Até porque uma coisa muito importante da gente se atentar é que a gente vai modelar essa sobrancelha para que ela consiga ganhar um formato que, se a gente escová-la para cima, a gente consiga ganhar mais altura e mais espessura e deixá-la nesse aspecto. Porém, se a gente deitar a sobrancelha para o formato original, ela vai conseguir usar no formato original se ela quiser. Então, se a gente cortar muito comprimento de fio, a hora que ela quiser usar esse fio deitadinho, vai fazer falta, tá? Então, aparar as sobrancelhas precisa ser a parte mais cuidadosa da técnica. Design para Brow Lamination, vocês não vão ter muita dificuldade, justamente porque a gente vai retirar o menos possível de excesso. Agora vocês podem ver que eu já venho com a minha luva, ó, para terminar de alinhar esses fios, né? Deixá-los no lugar mais próximo à pele para que eles não levantem na hora de eu colocar um pouco mais de permanente e cobrir com plástico filme. Então, todo esse tempo que eu estou demorando não está cortado, não está acelerado, é para vocês verem mesmo que o processo mecânico, ele demora, tá? Olha, se a gente pegar uma sobrancelha que ela alinha fácil, que tem menos fios, que os fios são mais, não são tão resistentes assim, a gente não vai demorar todo esse tempo sim, tá? E a gente vai ver que a gente vai conseguir alinhar muito rapidinho. Esse caso é um caso atípico, por isso que eu trouxe para vocês, porque são muitas sobrancelhas, são fios resistentes e são fios que a gente vai ter que ter mais um trabalho.
Então, como é que os produtos da Brown Lamination agem? O permanente, ele vai penetrar no fio, né? E ele vai conseguir com que a estrutura proteica desse fio, que consegue mantê-la num formato enrijecido e, portanto, no formato deitadinho ou no formato natural de crescimento da sobrancelha, ele fique maleável. Então, ele vai penetrar no fio, vai quebrar as pontes de sulfeto, que são essa estrutura do fio, que são essa estrutura proteica, e vão deixar esse fio maleável para que a gente consiga penteá-lo no formato que a gente desejar, nessa parte onde a gente está fazendo a Brown Lamination, né? Depois nós vamos vir com o neutralizador. O que que ele faz? Ele neutraliza a ação do produto, ou seja, ele para a ação do permanente e ele ainda ajuda a reconstruir essas pontes. Mas ele reconstrói parcialmente as pontes, ele não reconstrói o fio totalmente. Então, uma vez que o fio passou por química, ele não volta mais a ser como ele era antes, tá? Então, a gente precisa nutrir e fortalecer esse fio e devolver massa, água e nutrientes que perderam durante esse processo químico com a parte do Botox, tá? Eu estou ali com o meu microbrush alinhando esses fios, porque logo eu vou cobri-los. Então, eu já estou separando um por um, estou reparando se os anelados, eles já conseguem ter mais uma maleabilidade. Vou depositar um pouquinho mais de produto, vocês não vão conseguir ver porque o produto da Tuya, ele é um gelzinho transparente, mas eu vou depositar um pouquinho mais de produto e vou cobrir, ó. Vou cobrir e vou aguardar 15 minutos, como eu comentei, que foi o tempo que eu estipulei para essa sobrancelha dessa modelo, tá? Nem sempre vai ser 15 minutos. Então, a próxima sobrancelha, agora que vocês já entenderam todo o processo, eu vou deixar passando um pouquinho mais rapidinho para vocês, mas aí consiste na mesma forma. Agora eu estou só penteando as sobrancelhas ali, né, alinhando elas para cima com o permanente. Vou ficar alinhando elas até que esse fio ele consiga uma certa maleabilidade dele ficar no formatinho que eu quero. Depois eu vou aplicar mais um pouquinho de permanente e vou cobrir e esperar 15 minutinhos. Passaram-se então 15 minutos, eu já vou retirar o plástico filme, vou retirar o excesso do permanente com algodão seco, tá? Não podemos interferir com a água nesse momento. E vou aplicar o neutralizador com o pincel, para que eu não movimente os fios do formato que eu quero, para que eles reoxidem ali no lugarzinho que eu quero. Então, eu vou aplicar com o pincel e tu pode escolher uma ferramenta que não te movimente os fios. Então, nessa hora eu não recomendo que tu aplique com escovinha para movimentar os fios, tá? Então, a gente vai aplicar ali com o pincel, ter cuidado para aplicar em todos os fios, aplica mais quantidade onde tu sabe que tem mais fios, né? Para que todos os fios sejam bem neutralizados até as pontas. Então, o permanente e o neutralizador na Brown Lamination, eles vão até as pontas. O neutralizador é uma parte muito importante do procedimento, tá? Se a gente não neutralizar esse fio direito, esse fio continua aberto, perdendo massa e água, e aí é que acontece o corte químico, tá? Ou o ressecamento da sobrancelha, tá? Então, como é que a gente sabe qual o formato de sobrancelha? Como é que a gente vai fazer, se a gente vai aplicar tintura, se a gente não vai, se a gente vai parar mais a sobrancelha, se a gente não vai? Isso tudo é uma questão de conversa com a cliente. Como a técnica ela ainda não é uma técnica muito conhecida e as clientes ainda não entendem o benefício dela, nós como designers, nós podemos diagnosticar uma sobrancelha. Olhar para uma sobrancelha e perguntar, tu gosta da tua sobrancelha tão fina assim? Não te incomoda que a tua cauda ela não seja proporcional, ela seja mais fina? Tu gostaria de uma sobrancelha mais grossa, mesmo que ela tenha um desenho bonito, tu gostaria dela
com um pouco mais de altura, tu gosta de sobrancelhas mais fortes, mais marcadas, né? Mais de aparência, mais que a gente consiga mostrar mais as sobrancelhas, como é que tu gosta? Porque conversando com a cliente, a gente pode ver que ela tem um problema a ser solucionado com a brow lamination, né? Por exemplo, quem tem uma sobrancelha muito rala e às vezes a gente não consegue altura com rena, com tintura, nada, porque senão fica muito, não fica natural. Com a projeção desses fios, a gente vai conseguir aplicar a tintura e deixar com um aspecto mais natural ainda, porque esses fios eles vão ajudar a dar mais altura, não só a tintura que fica, né, marcada, mas a sobrancelha mesmo vai ganhar mais altura. Então, a gente, para vender a brow, a gente tem que olhar para a sobrancelha e entender que essa sobrancelha se beneficiaria com essa técnica. A partir disso, uma conversa com a cliente. Tu gosta que ela fique mais marcada? A gente pode aplicar tintura. Tu gosta dela mais natural? A gente não aplica. Tu gosta desse efeito bagunçado que ela tem, alguns fios mais fora da caixinha do que outros, né, da caixa da sobrancelha. Se a cliente disser que gosta, tu não apara tanto. Se ela disser que não gosta, tu apara no sentido de deixar os fios mais ou menos do mesmo comprimento, né? Então, é uma questão que a gente tem que conversar com o cliente, tem que oferecer o produto assim, tem que entender quais as sobrancelhas que se beneficiariam com essa técnica, tá? No caso da minha cliente aqui, a gente está tentando fazer com que ela não tire tanta sobrancelha assim, né? Para deixar de um formato que ela goste sem ter que aparar tanto. Então, vocês vão ver que tem uma diferença entre uma sobrancelha e outra, né? Mas a gente não, mesmo assim, a gente não vai aparar ou tirar excessos demais para fazer uma ficar igual a outra, porque não é essa a intenção. A gente quer que ela comece a se adaptar com essa sobrancelha, tá? Se a cliente de vocês gosta de uma sobrancelha mais padrão, assim, só quer cobrir falhas, porque a brow lamination, conforme a gente vai alinhando esses fios e tirando eles desse formato de nascimento que acabam um ficando por cima dos outros, quando a gente ganha altura e projeção e dá sentido para cada fio, a gente consegue cobrir algumas falhas também. Se essa tua cliente só procura isso, ajuda para cobrir algumas falhas, tu pode fazer um design mais padrãozinho, tá? Então, não tem como eu passar um passo a passo aqui para vocês de uma sobrancelha que vai ser, todos os casos vão ser igual. Cada caso é um caso, cada pessoa vai querer um tipo de design também, um tipo de estilo diferente para essa sobrancelha. Então, quando a gente diz que a gente tem uma sobrancelha, eu costumo dizer, né, não é algo que é estipulado, mas eu costumo dizer que quando ela tem uma sobrancelha estilizada, é quando a gente não apara, né? E uma sobrancelha mais modelada, mais compacta, é quando a cliente prefere aquele estilo mais tradicional, porém com os benefícios da brow. Então, como vocês viram, o tempo de neutralizador também já passou. Eu já retirei o plástico filme, já vim com um algodão levemente umedecido, não é para encharcar os fios, é só para a gente retirar o excesso. Desta vez podemos umedecer o algodão. E eu estou secando com o ventiladorzinho. Essa é uma parte bem opcional de dica, tá? Não é algo necessário se tu não tem o ventiladorzinho. Mas para eu ver se esse fio, ele já conseguiu ficar no formato que eu queria. E aí eu aplico o manipulado, se eu vejo que está ok. Se não, eu poderia reaplicar um pouco mais de produto, cobrir por mais alguns minutinhos, poucos minutos, né? Mas como eu percebi que eles secos já tomaram o formato, porque às vezes a gente se confunde com o molhado, né? Com o fio molhado ele tem outra aparência, ele mais sequinho já conseguiu o formato, eu já estou aplicando o Botox com o produto manipulado, que é um produto que vai devolver todos os nutrientes que o fio precisa. Existem outros tipos de produtos no mercado que repõem massa, mas eu confio muito na fórmula do manipulado, porque ele devolve massa, água e nutrientes, né, de óleos nutritivos, que é o que o fio precisa para se reconstruir. Então, aí, depois da aplicação do manipulado, eu já vou secar mais um pouquinho de novo para finalizar essa sobrancelha.
Como eu comentei com vocês, nós não vamos fazer grandes designs, então eu só vou retirar o excesso de sobrancelha que ela tem ali das penugenzinhas, dos fios mais suaves. Vocês viram que ali eu escovei os fios, eles já estão bem lisinhos, né? Vocês puderam ver. Então, é essa a finalização do nosso passo a passo de hoje, é para vocês entenderem mesmo como é o processo químico. Questão de design é pouca coisa, só retirar os excessos dela. Ficamos por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado da aula, vejam o resultado final. Bom, então agora eu vou responder algumas perguntas sobre Brown Lamination que vocês me deixaram lá na caixinha de pergunta do Instagram quando eu anunciei para vocês que iríamos ter esse workshop, tá? Vou ler aqui as perguntas. A Sandra Kimelli me perguntou: tenho dúvidas sobre o desenho da sobrancelha. Essa é uma dúvida muito recorrente sobre o que fazer com os pelinhos. Levantar todos em 90 graus, todos precisam ficar bem esticadinhos e alinhados para cima em 90 graus, como no lash lifting, por exemplo? Não. Na verdade, os fios, eles tendem a ficar num desenho já alinhado da sobrancelha. A nossa intenção é que ela ganhe altura, espessura com o comprimento desses fios, mas que ela não perca um desenho. Se a gente alinhar todos para cima, a gente vai deixar a sobrancelha sem um desenho definido, sem uma cauda bonita. Então a gente vai suavemente no sentido de nascimento dos pelos, sem interferir muito, só alinhando eles e olhando esteticamente que ela continue mantendo o desenho, inclusive com arqueamento. Outro perigo de levantar tudo em 90 graus sem cuidar esse desenho bonito que a gente tá dando com ela, é que se a gente aparar, a gente acaba aparando demais os pelos, principalmente do meio para a cauda, porque quando a gente alinha eles em 90 graus, a gente perde muito comprimento. Então tem que cuidar muito isso. Normalmente, os fios da entrada a gente alinha em 90 graus, como num design de sobrancelhas normal, e a partir da entrada do canto interno para o corpo da sobrancelha, a gente vai, né, projetando em 45 graus. Normalmente, por que eu digo normalmente? Porque tu, como design, vai ver onde ela tem falhinhas, vai ver onde ela precisa ganhar mais altura, tu que vai analisar isso. Então, ela é uma técnica que ela é muito minuciosa e ela é artística, digamos assim, porque tu vai indo bem no feeling do que tu precisa fazer para cada sobrancelha, com calma, sem pressa, analisa, com calma, e qualquer coisa tu vai ajustando no formato. Não existe uma regra, olha, canto interno 90 graus, depois 45 e depois 60 graus. Não existe uma regra, mas normalmente é isso que acontece. Não existe uma regra justamente porque a Brown Lamination ela vem para salvar algumas sobrancelhas, né? Se tu tiver uma sobrancelha que ela só quer estilizar, que já é uma sobrancelha bem padrão, tu vai ver que ela vai seguir isso mais ou menos, 90 graus, 45, 60 graus, mais ou menos. Cílios Bonitos perguntou: precisa saber fazer design de sobrancelha para trabalhar com isso? Então, eu acho que por experiência não precisa ser expert em design de sobrancelhas, mas precisa ter uma ideia, principalmente dessas questões da nomenclatura, o que é o início da sobrancelha, como que a gente dá uma sobrancelha harmônica, visagismo e tudo mais. No meu curso de Brown Lamination, por eu achar isso importante, eu já deixei um módulo completo de visagismo e design de sobrancelhas aplicado a Brown Lamination. Então, eu acho que método de extração, se tu vai usar com pinça,
ou se tu vai usar linha, cera, alguma coisa assim do tipo, também a gente precisa ter uma noção. Por isso que eu no curso já resolvi abordar, para que tu não precise ter um curso de especialista em design da sobrancelha para realizar brow lamination, mas que tu tenha conhecimentos básicos como esse. Tainara F. Vargas perguntou: você recomenda usar a cola? Então, eu recomendo, às vezes, para iniciantes que têm medo, principalmente se tu tá fazendo aquela modelo, porque com o uso da cola, a gente consegue alinhar os fios, ver o formato que a gente quer dar para eles, né? E depois se a gente não gosta, a gente retira com uma aguinha micelar e começa de novo. Até mesmo para se a tua cliente quiser saber como vão ficar esses fios antes de tu começar o procedimento, tu pode fazer isso. Então, para treino, vocês vão ver que às vezes é legal fazer. Outra coisa é quando tu pega uma sobrancelha muito difícil em alguns pontos. Por exemplo, uma sobrancelha muito crespa, muito cacheada. Aí, no caso, a cola ela vai te auxiliar muito, porque se a gente fica muito tempo com o perme na escovinha, muito tempo com o perme na escovinha, ele já está agindo, tu não tá ganhando forma no fio, forma que tu quer dar pro fio, mas ele tá agindo no fio ali, ele tá deixando aquele fio já sensível. Então, às vezes a cola, nesse caso, ela pode ser necessária, mas quando a gente entende o processo químico da ação dos produtos e o fio, o que age os produtos no fio, o que tem os componentes do produto versus a estrutura do fio, tu entende que quando tu começa a aplicar o permanente, ele já começa a ficar maleável, então não precisa usar a cola para que ele fique no lugarzinho. Não precisa, mas não é algo que eu abomino. Só a gente tem que ter muito cuidado com a cola que a gente vai utilizar para que ela não forme grânulos com a quantidade de cola que a gente vai usar por esse mesmo motivo, para que todos os produtos eles consigam ser absorvidos pelo fio de uma forma homogênea, para que a gente não tenha mais resultado de um lado que do outro, ou uma quebra em um lado e do outro não. Então, o alinhamento com a cola é algo a se tomar muito cuidado. Então, na live de amanhã nós vamos responder mais perguntas como essa, então não esquece de acompanhar a live de amanhã. O link vocês vão receber por e-mail, já que vocês são cadastrados, mas vai ser amanhã às 20 horas. Espero vocês amanhã, então, para a finalização do nosso workshop de brow lamination na prática.